Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria estar mais um culto de doutrina na nossa sede, dessa feita o primeiro culto de doutrina de 2022. E para mim é uma alegria maior também estar aqui sendo acompanhado da congregação que eu amo, a congregação Parangaba, os irmãos, os demais obreiros que estão aqui comigo. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Afonso, que nos concede a oportunidade para trazer a palavra nessa noite. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O pastor Afonso leu o capítulo 18, eu vou ler o capítulo 15. Louvo a Deus pela vida de todos os companheiros que estão aqui comigo no púlpito, os demais que estão aqui também, que Deus possa abençoar todos vocês. E eu peço aos irmãos que orem por mim para que o Espírito Santo de Deus traga a minha memória, me faça lembrar daquilo que eu li, que eu estudei. Amém? Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, eu quero ler em 3 pontos aqui. Primeiro, verso de número 1 e o verso 2, depois o verso 8 e depois o verso 11. Amém? 1 e o 2 diz assim, do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Verso de número 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, acende a lamparina e varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Verso de número 11. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Amém. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele é interessante, e algumas pessoas consideram como a seção dos achados e perdidos da Bíblia, a seção dos achados e perdidos da Bíblia. É interessante que o autor aqui, Lucas, ele vai ser detalhista quando ele vai nos transmitir aqui a tristeza que foi gerada no coração de cada um, do homem que perdeu a ovelha, da mulher que perdeu a dracma e do pai que perdeu o filho. Mas também, com a mesma intensidade, ele vai também descrever a grande alegria provocada pelo encontro da ovelha, pelo encontro da dracma e também pelo encontro do filho, o filho que reencontra-se com o pai. Porque não há nada mais complicado do que perder coisas. E essa tristeza, ela foi anulada no momento em que a ovelha foi encontrada, a dracma foi encontrada e a ovelha e o filho também foi encontrado. Há também quem diga que esta passagem de Lucas 15 não deveria ser chamada a parábola da ovelha ou da dracma ou até mesmo do filho pródigo, mas sim do pai amoroso. Se você olhar com atenção, a partir do verso 11 até o verso de número 32, por 13 vezes, a palavra pai vai se repetir nesses textos. Por 13 vezes você vai ver se repetir a palavra pai, justamente para demonstrar esse tamanho amor desse pai que, mesmo sendo ali, digamos assim, desprezado pela reação do filho, não deixou o seu amor anular-se por ele. Inclusive, quando Jesus conta esta história, esta parábola aqui, e Lucas está descrevendo, é um momento também muito importante do povo de Israel, haja visto os inúmeros erros que o povo havia cometido. Inclusive o livro do profeta Oséias vai descrever com muita maestria todo esse processo de traição espiritual que o povo havia cometido e dado as costas para Deus. Então, por diversas vezes vão se repetir aqui a palavra pai. Obrigado, irmã. Justamente para descrever aqui para os ouvintes
o imenso ou o grande amor de Deus. Uma coisa aqui que nos chama atenção logo, quando ele vai falar da primeira, que é a ovelha, e a ovelha era um animal irracional. Obviamente aqui representando os publicanos, justamente porque eles não sabiam que estavam perdidos. Eles estavam ali muitas vezes querendo encontrar, mas eles precisavam de uma ajuda. Eles, ou podemos até dizer que eles sabiam que estavam perdidos, mas não tinham como encontrar o caminho de volta. Eles queriam uma mudança, eles queriam uma oportunidade de mudança, e eles estão encontrando justamente em Jesus esse momento. Depois nós temos aqui a figura da dracma, que é um objeto inanimado, que não tem vida em si, e por não ter vida também não sabe que está perdido, que é justamente aqui a figura dos fariseus, dos escribas, que estavam perdidos, mas não se davam conta da sua perdição. E isso representa muitas vezes pessoas que estão caminhando, muitas vezes indo em determinados ambientes ou igrejas, mas também ainda não se deram conta de que ainda não tiveram um real encontro com Deus. E quando a gente vai observando ainda, lendo esta passagem bíblica, nós vamos mais uma vez voltar aqui à parábola aqui, no caso do filho pródigo, a partir do verso de número 11, que ele vai justamente ser marcado aqui por esse distanciamento, por esse distanciamento que foi provocado pelo filho mais moço, quando ele chega para o pai, e o pai ainda vive, ele pede parte da sua herança, porque ele quer ir embora, ele quer se distanciar de toda a referência que ele havia ali ao lado do seu pai, ele não quer mais ser comparado com seu pai, ele não quer que alguém diga, é o filho do fulano, ou é o filho do Beltrano. Então o texto diz que ele rompe com esses padrões, e ele vai para muito longe, ele vai para uma terra distante, onde ele não pudesse mais ser comparado com aquela família, ou com aquele pai. E isso marca muitas vezes o que acontece hoje com a nossa sociedade. Há hoje uma quebra de paradigma, uma quebra de padrões, uma quebra de valores, princípios que antes eram reverenciados por nós, eram reverenciados por essa sociedade, hoje é totalmente desprezado. Então o filho pródigo aqui representa justamente essa quebra de padrão. E a gente vive hoje numa sociedade onde aqueles padrões que nos foram ensinados, tanto pela palavra de Deus como os nossos pais, eles são vistos como retrógrados, eles são vistos como ultrapassados. Haja vista hoje a própria figura da família nuclear, formada por pai, mãe, filhos, hoje também é visto com maus olhos. E há nessa sociedade essa busca dessa quebra, desse rompimento com esses padrões. E aqui Jesus está justamente mostrando aqui para nós, através dessas duas figuras, tanto dos escribas como também dos publicanos, que ambos precisavam ter um encontro com Deus e que ambos precisavam ter as suas vidas transformadas pelo Evangelho. E Jesus está justamente naquele momento ali para proporcionar aos seus ouvintes essa mudança, essa quebra, muitas vezes de algumas impressões que nós construímos ao longo da história, ao longo da nossa convivência, e muitas vezes dentro da casa de Deus, na igreja, muitas vezes nós estamos sendo motivados por achismo. Não, eu acho que é dessa forma, eu acho que tem que ser assim, ou eu penso que tem que ser dessa forma, e muitas vezes nós queremos romper com os padrões eternos da palavra de Deus. Inclusive, a gente vive hoje, amados irmãos, na nossa sociedade, uma era que já é chamada de pós-verdade. Uma era que é chamada já de pós-verdade na sociedade, porque hoje não importa mais aquela verdade descrita na Bíblia ou na legislação, mas sim aquilo que me encanta, aquilo que me emociona, aquilo que me toca. E muitas vezes, na busca desse encantamento, nós vamos cada vez mais nos distanciando da palavra de Deus.
Então esse livro aqui, esse capítulo aqui também, nessa noite, é um convite a nós a não tirarmos o olhar da palavra de Deus, para através desse olhar nós encontrarmos aquilo que Deus espera de cada um de nós. Não aquilo que a sociedade nos diz que é correto, não aquilo que os padrões, que a engenharia social diz que é correto, mas aquilo que a palavra de Deus nos revela. O filho pródigo aqui, mais uma vez, amados irmãos, vai ser justamente caracterizado por essa busca da autorrealização. Você percebe aqui, quando ele pede ao pai que lhe dê a parte da sua herança, o texto diz que ele vai buscar a felicidade a qualquer custo. Ele quer se autorrealizar. E nós vamos aprender pela palavra de Deus que a felicidade que eu quero, ela é construída. E eu construo a partir das relações que eu estabeleço, a partir das escolhas que eu faço. Se eu fizer escolhas erradas, se eu fizer escolhas equivocadas, não tem como eu mudar. Então, amados irmãos, no momento em que esse rapaz pede aqui a herança e ele parte para uma terra distante, ele vai justamente buscar aquilo que nós mais ouvimos hoje: eu mereço ser feliz. O que mais nós ouvimos hoje das pessoas é essa afirmativa: eu mereço ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Mas se alguém daqui tivesse a oportunidade de conversar com aquele jovem, naqueles dias diria: você quer ser feliz, mas você está causando uma tristeza no coração do seu pai. Porque se para os padrões modernos do século 21, pedir herança com o pai ainda vivo é um absurdo, imagine você para os padrões da sociedade nos dias em que isso foi escrito. Era um escândalo maior ainda. Mas aí, alguém pergunta: mas você quer ser feliz deixando um rastro de tristeza para trás? Mas você quer ser feliz deixando um rastro de infelicidade para trás? Não importa, eu quero ser feliz. Não importa, eu mereço ser feliz. E é justamente, amados irmãos, são essas características que nós vemos hoje, essa marca na nossa sociedade que muitas vezes me influencia. E que muitas vezes chama a minha atenção. E muitas vezes faz com que o meu olhar seja desviado para também buscar essa autorrealização. A gente vive hoje uma sociedade que nós chamamos hedonista, que é a busca do prazer a qualquer custo, ou o prazer pelo prazer. Uma sociedade muitas vezes pragmática, que é aquela sociedade que quer o que dá certo, e nem sempre o que dá certo é certo. Eu quero o que dá certo, então me dê para cá, calma. Uma sociedade também narcisista, que é aquele culto ao corpo. Você não consegue mais olhar as suas redes sociais sem que pessoas estejam se exibindo. Você não consegue mais olhar o seu Instagram, você olhar o seu Facebook e as suas redes sociais sem ter lá pessoas que estão na academia, muitas vezes com roupas, provocantes para exibir o seu corpo. E muitas vezes o querer exibir, o querer externar tanta coisa é porque internamente não tem nada, muitas vezes há um vazio. Muitas vezes há um vazio existencial tão grande que eu não tenho nada para te ofertar, nada para ofertar, para dialogar, para conversar, para convencer. Então eu tenho que chamar a tua atenção pelas tatuagens que eu tenho, pelo pince que eu uso, pela quantidade de músculos que eu tenho. E isso muitas vezes vai produzindo um vazio existencial cada vez maior na vida das pessoas.
E é justamente isso que vai acontecer com esse jovem, quando ele não tem nada para ofertar para os seus amigos, somente dinheiro. E alguém já disse que o homem mais pobre, mais miserável do mundo é aquele que só tem dinheiro. Então, enquanto ele tem dinheiro, ele está ofertando dinheiro e está pagando as contas. Mas quando esse dinheiro acaba, ele não tem mais como atrair pessoas para estar ao seu lado, porque há nele um vazio que não foi preenchido, porque ele deixou um rastro de tristeza para trás. E aí, amados irmãos, a gente vê aqui esse jovem que vai tomar decisões precipitadas, que vai tomar decisões equivocadas. A gente vê esse jovem aqui que é marcado por uma série de inconsequências. Mas aí a gente começa muitas vezes a olhar para esse jovem e é fácil ver os defeitos, e a gente começa a ver os defeitos desse jovem. E muitas vezes nós nos esquecemos que ele tinha um irmão que também estava perdido. A gente só olha para esse capítulo e vê a ovelha perdida, vê a dracma perdida, vê o filho que se perdeu, que é o filho pródigo. Mas nós nos esquecemos também, pastor Juscelino, que muitas vezes aqui a gente não percebe que havia também um irmão mais velho que também estava perdido. A partir do verso de número 25, você vai ver justamente aquele cidadão que está na igreja, que está na casa do pai, que está convivendo com o pai, mas ele é um falso moralista ali, ele é alguém que está acima da média, ele é alguém que está com a palmatória do mundo na mão, está julgando todo mundo e não está olhando para os seus próprios defeitos. Ele tem uma trave no seu olho e ele não consegue, muitas vezes, ver essa trave, mas ele consegue enxergar ali um cisco e ele está vivendo sob uma pressão. Ele está vivendo, muitas vezes, no ativismo. E a Bíblia diz que o Senhor Deus nos chamou, ou o Senhor Jesus nos chamou para viver uma liberdade. Não um distanciamento dele, nem tampouco um ativismo. Mas vivermos o gozo e a liberdade do Espírito Santo na nossa vida. E o verso 25 vai justamente dizer isso, amados irmãos, que ele quando ele volta para casa, ou ele se aproxima da casa, ele vê músicas, ele vê cânticos, ele vê danças, e isso o incomoda. E isso o deixa ali um pouco incomodado, e ele começa a reclamar. Às vezes, amados irmãos, eu também preciso entender isso, que eu não fui chamado aqui para nessa noite estar no culto, só ver quem faltou, só ver quem está errado, só ver os defeitos, mas eu fui chamado nessa noite para celebrar, para abraçar Deus, para sentir Deus na minha vida, para falar com Deus, para ouvir a sua voz, para sentir o gozo de estar na casa do Pai. Aleluia! Muitas vezes, amados irmãos, ele é aquele homem que fala do amor, mas não tem amor. Ele é aquela pessoa que fala de perdão, mas não perdoa. É aquele que tem a solução para o defeito ou para o problema do outro, mas não tem uma solução para o seu próprio problema. Porque ele está tão ativista que ele não consegue muitas vezes ser sensível à voz do Espírito Santo. Por isso que no seu coração é uma prisão, é uma incerteza. Você vê à luz do verso de número 29, dá uma olhada aí, que esse cidadão, um irmão mais velho, que está perdido, você percebe que a vida dele é uma prisão. A vida dele é uma prisão. Ele diz: há tanto tempo eu te sirvo. Há tantos anos, nunca transgredi um mandamento. Ele não só, irmãos, ele está preso, mas ele é alguém altamente prepotente, que quer dizer, eu nunca errei. Jesus disse para aqueles homens que iam apedrejar aquela mulher: quem não tiver pecado,
atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que saiu dos mais velhos ao mais novo, ou seja, quanto mais velho, mais erro tinha. Mas ele diz aqui de forma enfática: eu nunca transgredi um mandamento teu. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que está aqui nessa noite, para você, minha irmã, que está aqui nessa noite: o Evangelho não é prisão, é liberdade. O Evangelho não é escravidão, é liberdade. Cristo nos chamou à liberdade. Então estar aqui nessa noite, amados irmãos, é estar na liberdade do gozo do Espírito Santo na nossa vida. Inclusive, amados irmãos, quando a gente muitas vezes está nesse ativismo como esse irmão mais velho, que estava perdido também, como eu disse para vocês, a gente até é injusto com Deus. E muitas vezes atribuímos coisas a Deus que Ele não fez. Ou culpamos a Deus por algum infortúnio que estamos vivendo. Porque se você vê no verso de número 29 ainda, que eu li com vocês, ele vai dizer que o pai nunca deu um cabrito sequer para ele festejar com seus amigos. Mas se você voltar para o verso 12, o pai era amoroso e justo e dividiu em partes iguais a herança. Então ele não tinha só um cabrito não, ele tinha parte da fazenda. Ele não tinha só um cabrito não, ele tinha partes da fazenda. Porque o verso 12 diz, volta aí no verso 12, irmão, por gentileza. Olha o finalzinho, diz: o pai repartiu os bens entre eles. Então, do mesmo valor que o mais novo recebeu, ele também recebeu. E a julgar pela cultura da época, ele ainda recebeu uma fatia maior, que a maior parte era do primogênito. Então, ele ainda recebeu uma parte maior. Isso muitas vezes, irmãos, acontece comigo, acontece contigo. Às vezes a gente está tão focado no problema ou em determinadas situações que a gente esquece de ser grato a Deus por tudo que Ele nos deu. Às vezes a gente olha para a nossa casa e só reclama pelo que está faltando, mas não agradece pelo que já tem. Porque cada coisa que eu tenho foi uma conquista, foi uma bênção, foi uma vitória, foi uma porta, foi um milagre. Ou uma cura, ou um milagre. Cada um de nós, se pegássemos agora esse microfone, nós teríamos uma lista de benefícios que o Senhor nos deu, que o Senhor nos proporcionou, não só na saúde, mas também na nossa vida espiritual e na nossa vida financeira. E aí, amados irmãos, o texto diz que ele está aqui dizendo: você nunca me deu nada. E o pai disse: eu dei tudo para você. Então, quando a gente começa a olhar esse texto aqui, do capítulo de número 15 de Lucas, às vezes a gente divide ovelha, dracma, filho pródigo e agora irmão mais velho. Mas se nós formos olhar com mais calma, a gente vai perceber que o capítulo todo está falando de duas pessoas, dois tipos de pessoas: os publicanos e os pecadores, e os fariseus e os escribas, representados aqui, tanto na ovelha, tanto na dracma, tanto no irmão mais novo e tanto no irmão mais velho. Era uma coisa só. E Jesus está nos mostrando aqui que ambos estão errados. Tanto o publicano como o pecador, que precisa de uma conversão, que precisa de uma mudança, que precisa arrepender-se, que precisa voltar-se para Deus, como também o fariseu e o escriba, que está com a letra na mão, que está com a palavra na mão, mas que não está entendendo nada da palavra. E aí, amados irmãos, quando eles irão ter esse real encontro com Deus? Quando realmente eles vão ter essa verdadeira transformação? Quando eles irão sentir o gozo na alma da presença do Espírito Santo na sua vida?
O publicano e pecador está no verso de número 17. Dá uma olhada aí, por gentileza. Quando ele cai em si. O verso de número 17, dá uma olhada aí com a tua Bíblia aberta. Verso de número 17, então caindo em si. Então caindo em si. Então o publicano e um pecador, ele terá a sua vida transformada quando ele cair em si. Quando ele reconhecer que ele está indo a passos largos para o inferno, quando ele reconhecer que está cada vez mais se distanciando de Deus, e se ele não cair em si, se arrepender dos seus erros, e se arrepender das suas escolhas, e chegasse para Deus e dizer: Deus, até hoje eu só tomei decisões equivocadas. Senhor, até hoje eu só tomei decisões que me afastaram de Ti. Por todas as vezes que busquei a felicidade no caminho errado, eu só fui cada vez mais ficando mais longe de Ti. Mas nessa noite, Senhor, eu quero me arrepender, eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados, porque eu quero viver essa vida intensa contigo. E aí você diz: só arrepender-se é o suficiente? Não. Porque o texto diz que Judas, ele se arrependeu de ter vendido Jesus por 30 moedas de prata. Por 30 moedas, ele se arrependeu. Só que ele não tomou a decisão certa. O texto diz que ao invés dele ter se arrependido e ter buscado Jesus, ele foi para mais longe. Mas aí, amados irmãos, a partir do verso de número 18, dá uma olhada, por gentileza, com a tua Bíblia aberta. Ele diz: eu vou voltar. Então, meu irmão, eu digo para você nessa noite, a mudança na nossa vida, ela só acontece não só quando eu me arrependo, mas quando eu tomo a decisão e digo: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não me conformo mais estar desse jeito. E aí eu vou abrir um parêntese. Que nessa noite você tome uma decisão e diga: Senhor, ano passado eu não li a Bíblia, mas esse ano eu vou tomar uma decisão. Esse ano eu quero ler a Bíblia toda. Estou abrindo aqui um parêntese. Senhor, ano passado eu consagrei quase nada, consagrei muito pouco, mas esse ano, Senhor, eu vou tomar uma decisão, eu quero consagrar mais. Senhor, eu quero orar mais. E nesse culto de primeira doutrina de 2022, que seja um divisor de água na tua vida, para que a gente venhamos a ser cheio do Espírito Santo de Deus, e que nesse ano de 2022, o Espírito Santo de Deus possa nos usar, lá no seu setor, lá na sua congregação, lá no seu bairro, na faculdade, onde você estiver, que você possa ser um instrumento de Deus, para que Deus possa transformar vidas, transformar realidades, porque o segredo está na tomada de decisão. Porque enquanto ele se arrependeu, enquanto ele estava lá vendo os porcos comendo as bolotas, ele estava desejando comer as bolotas, mas estava ali numa vida totalmente ali angustiada. Mas enquanto ele não tomou a decisão de levantar-se e agir, nada aconteceu. Então, meu irmão, muitas coisas na sua vida só vai acontecer quando você tomar a decisão. Dizer: Senhor, vou agir. Eu gosto muito de uma frase do nosso pastor Osíris, nosso pastor presidente. Ele diz muito isso: é na ação do homem que Deus faz. É na ação. Então, quando a gente age, quando a gente toma decisão, quando a gente se levanta, Deus age, Deus faz. Então, no verso 18, amados irmãos, ele diz: eu vou me levantar e vou ir ter com meu Pai. Há muitas pessoas, irmãos, que pensam muito, mas agem pouco.
Há muitas pessoas que lá atrás se imaginaram, você médico, você isso, você aquilo, e não mudou nada porque não agiram. Uma das maiores virtudes que nós precisamos cultivar é a coragem. Porque se nós não tivermos coragem, você imagina, amados irmãos, diante do exército de Saul, tem lá vários soldados que tinham vencido guerras, que tinham liquidado vários oponentes, homens experientes na guerra, homens muito mais fortes e mais robustos e mais experientes do que Davi. E Golias passa ali 40 dias, noite e dia. Tem aí alguém para me enfrentar? E todos eles ali acovardados. E de repente chega um menino e diz: eu vou. As mulheres não cantaram para Saul, as mulheres não cantaram para Eliabe, as mulheres não cantaram para os guerreiros, mas as mulheres cantaram para Davi. E Davi, amados irmãos, teve a honra de ter tido o seguinte refrão: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E Saul disse: como é que pode? Só deram para mim, para Davi 10, como é que pode? Meu irmão, você não teve coragem. Quantos de nós, irmãos, ainda não estamos vivendo o sobrenatural de Deus naturalmente, porque ainda não tivemos coragem de agir? E hoje há um convite para mim, há um convite para você, para a ação. Que Deus nos ajude. Então, amados irmãos, esse filho pródigo, ele vai mudar no momento em que ele reconhece o seu erro e no momento em que ele toma ação. Não espere a crise chegar, haja. Não espere, amados irmãos, a crise chegar, mas se levante antes e haja. Amados irmãos, uma coisa também que é muito interessante aqui, para encerrar, já estou tomando muito tempo, é que ele reconhece o seu erro, ele age, e terceiro, ele aceita o amparo, ele aceita a ajuda. Porque o texto diz que o pai está ali à porta esperando, e quando esse menino vem, o pai já se lança. Sabe por quê, irmãos? Porque pela cultura ele seria apedrejado. Pela cultura ele seria apedrejado, e o pai quebrou todos os protocolos. Porque ele não podia nem correr, mas ele correu. Sabe por que ele correu? Porque Deus chega na frente, como diz o pastor Miquel, pastor Fanclevo disse segunda-feira aqui: Deus chega na frente. Antes que as pedras, antes que as acusações, antes que tudo acontecesse com aquele menino, o pai quebra todos os protocolos e se antecipa e abraça o filho, e ele quer falar, e ele quer dizer: pai, eu ensaiei, pai, eu planejei. Calma, porque eu te sondo, eu te conheço. Um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. Há um Deus no céu, meu irmão, que te sonda. Há um Deus no céu que te conhece. Há um Deus no céu que te livra. E um coração quebrantado, um coração contrito, diz a Bíblia, que o Senhor não despreza. Que nessa noite nós possamos fazer o que Joel disse: rasgue o coração diante de Deus e diga: Senhor, eu quero uma mudança para a minha vida. Esse ano eu quero viver o sobrenatural, naturalmente, Senhor. Os fariseus e os escribas, aqui representados pelo irmão mais velho, eles também irão mudar. Eles também terão a sua vida transformada, mas a vida deles só será transformada, está aqui no verso de número 30, dá uma olhada aí. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas,
o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Ele não reconhece o irmão. Ele diz: esse seu filho. Esse seu filho. Então, amados irmãos, ele aqui vai ser restaurado no momento em que ele reconheceu o valor do irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque João disse que se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo, como nós iremos amar a Deus que nunca vimos? Porque aqui, amados irmãos, não há espaço para divisão. Antigamente nós cantávamos um hino: caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não impeça a mim, né? A gente cantava esse hino. Hoje nós não podemos cantar esse hino. Se você não vai, não, você vai, e o que depender de mim eu vou lhe ajudar. E o que depender de mim eu vou lhe ajudar. Você está precisando de oração, você está precisando de ajuda, então vamos ajudar uns aos outros. Porque como canta o Sérgio Lopes em uma letra dos seus hinos, a mão que você ajudou a levantar, um dia ela vai se soerguer, né? Ela vai se levantar e vai ajudar alguém. E esse alguém pode ser você. Então hoje sou eu que estou precisando de ajuda, mas amanhã é você que pode estar precisando. Amados irmãos, há um cálculo feito por um pesquisador da Assembleia de Deus, ali do Sul, eu esqueci o nome agora do estado dele, mas foi lançado na revista Defesa da Fé e foi também lançado no livro do E.B. Huber, que ele diz que há mais ou menos, ou calcula-se que no Brasil tenhamos uma média de 30 a 40 milhões de desviados, de pessoas que se afastaram do Evangelho. E ele diz que desses 30, 40 milhões, 60 a 70% nunca receberão visitas. Nunca receberão visitas. De 60 a 70%. De 30 a 40% poderão até receber visitas, mas serão visitas de cobrança ou de acusações. Mas que Deus nessa noite também nos dê um olhar para essas pessoas que das nossas igrejas se afastaram. Que o Senhor nessa noite crie situações também para que eu reveja meus valores e você e nós façamos essa autoanálise. E que Deus nos dê a oportunidade de resgatar essas pessoas que se afastaram das nossas igrejas. Porque a redenção aqui do irmão mais velho justamente acontece quando ele reconhece o valor do irmão. Uma outra coisa, amados irmãos, já vou encerrar, é que ele também não reconhecia o amor do pai. O pai para ele era um estranho. O pai para ele era uma pessoa desconhecida, porque no verso de número 31 diz assim: o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Há muitos de nós também que nos relacionamos com Deus como algo muito distante. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como alguém que está com um cajado na mão pronto para nos punir. Muitas vezes nós não conhecemos a Deus como Ele gostaria que nós conhecêssemos, de colocar a cabeça e orar e dizer: Senhor, Tu sabe que eu sou fraco, e a Tua palavra diz que Tu olha para a minha estrutura e lembras que sou pó, mas Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, me esforça, me ajuda, para que a cada dia, Senhor, eu possa ter mais comunhão contigo, para que eu possa te conhecer, para que eu possa te sentir, para que eu possa te sentir na minha vida. Que Deus em Cristo, amados irmãos, nos ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos dê cada dia mais essa compreensão de que nós precisamos cada vez mais estarmos em comunhão com Cristo. Que Deus nos ajude. Pastor, muito obrigado.